Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 13 de abril de 2026, a 10ª reunião ordinária de 2026. Vamos iniciar nossa sessão orando a oração do Pai Nosso. Solicita a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Jonathan de Souza. Presente. Carlos Alberto Vilas Boas. Presente. Davi Moisés Veloso. Presente. Deildo Nunes Pereira. Presente. Gerson Pape de Souza. José Paulo da Silva. Presente. Ketri Maria Rodrigues, presente. Luiz Felipe Silva dos Reis. Valdineide Paula Silva. Presente. Havendo número legal, declaro aberto esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada dia 6 de abril de 2026. Considera-se aprovada a ata da sessão ordinária realizada dia 6 de abril de 2026. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 043/2026 do gabinete do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, de conformidade com o parágrafo 3º do artigo 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedralva, solicito a retirada de pauta do incluso projeto de lei complementar. 1. Projeto de lei complementar número 01/2026, que altera a Lei Municipal número 1597, de 4 de outubro de 2013, para ampliar o número de cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico das equipes de saúde da família, ESF e da outras providências. Atenciosamente, Joel Silva, prefeito municipal. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 044/2026 do gabinete do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Valdineide Paula Silva, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e dignos pares os inclusos projetos de lei ordinário e complementar, sendo projeto de lei 1, que dispõe sobre o regime de sobreaviso no âmbito da administração pública de Pedralva e da outras providências. Projeto de lei complementar 1, que altera o anexo 1º da Lei Complementar número 019/2010, de 27/12/2010. Na certeza de que a matéria será dada a melhor acolhida por parte desta Casa, conclama Vossa Excelência e dignos pares a serem favoráveis, votando pela sua aprovação. Atenciosamente, Joel Silva, prefeito municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei número 23/2026, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 023/2026 dispõe sobre o regime de sobreaviso no âmbito da administração pública de Pedralva e da outras providências. O prefeito municipal de Pedralva, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o regime de sobreaviso para o pronto atendimento das necessidades essenciais do serviço público no âmbito do município de Pedralva, com a designação de servidores para permanecer à disposição para atendimento de situações de emergência em horários noturnos, dias de feriados, pontos facultativos e em dias de descanso. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se regime de sobreaviso aquele em que o servidor fica à disposição do município, fora da repartição e do seu horário regular de trabalho, em qualquer dia da semana, aguardando, pelos meios de comunicação disponíveis, a sua convocação para o serviço. Artigo 3º. O regime de sobreaviso será organizado pelo responsável de cada órgão, em escalas mensais, observado o sistema de rodízio e limitado ao período máximo de 15 dias mensais por servidor. Parágrafo 1º. A participação do servidor no regime de sobreaviso é, em regra, facultativa, salvo nas hipóteses de necessidade pública devidamente justificada.
Parágrafo 2º. O período de sobreaviso será de, no máximo, 24 horas, devendo ser estipulado por ato do secretário municipal da respectiva pasta. Artigo 4º. As horas cumpridas pelo servidor em regime de sobreaviso serão remuneradas na razão de 18% do valor da hora normal diária de trabalho, calculada sobre o vencimento base do cargo. Parágrafo 1º. Quando convocado, as horas efetivamente trabalhadas pelo servidor em regime de sobreaviso serão remuneradas com acréscimo do adicional pela prestação de serviço extraordinário, na forma estabelecida no regime jurídico dos servidores públicos municipais. Parágrafo 2º. Não será devido o pagamento de adicional noturno durante o período de sobreaviso, salvo em relação às horas efetivamente trabalhadas. Parágrafo 3º. Quando convocado, nos termos do artigo 5º, o não comparecimento pelo servidor ao serviço, independentemente do fator que deu a causa, implicará na perda do direito ao recebimento das horas do sobreaviso correspondente. Artigo 5º. O servidor, em regime de sobreaviso, deverá atender prontamente à convocação do município e, durante o respectivo período, não poderá praticar atividades que o impeçam de comparecer imediatamente ao serviço. Parágrafo 1º. Durante o regime de sobreaviso, o servidor deverá permanecer em local com acesso à rede telefônica compatível com o seu aparelho telefônico, móvel ou fixo, e onde lhe permita estar no local do serviço no tempo necessário, assim definido em regulamento. Parágrafo 2º. A inobservância injustificada do disposto no caput configura descumprimento de dever funcional e sujeitará o servidor à penalidade disciplinar previstas em lei. Artigo 6º. As horas cumpridas pelo servidor em regime de sobreaviso serão lançadas na folha de pagamento de forma identificada, em separado do evento das horas extraordinárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de regime de sobreaviso não incorporam os vencimentos para qualquer efeito. Artigo 7º. É vedado permanecer em regime de sobreaviso o servidor que, inciso 1º, estiver ocupando ou for nomeado para cargo de provimento em comissão ou função de confiança. Inciso 2º, estiver em gozo de licença-prêmio, férias e ou afastado por licença médica. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará esta lei por ato próprio e naquilo que couber. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta dos respectivos créditos orçamentários. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedralva, 13 de abril de 2026. Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei complementar número 2/2026, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 02/2026. Altera anexo 1º da Lei Complementar número 019/2010, de 27/12/2010. O Prefeito Municipal de Pedralva, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o vencimento do cargo de assistente administrativo e auxiliar de enfermagem, constante no anexo 1º da Lei Complementar número 019/2010, de 27/12/2010. Cargo assistente administrativo. Vencimento R$ 1.621. Cargo auxiliar de enfermagem. Vencimento R$ 1.621. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Pedralva, 13 de abril de 2026. Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do convite do Banco Sicredi. Convite. A Sicredi Conexão tem orgulho de celebrar 45 anos de uma trajetória marcada pela cooperação, proximidade e impacto positivo. Ao longo dessa caminhada, conectamos pessoas e geramos prosperidade, valores que nos inspiram a seguir construindo juntos os próximos capítulos dessa história. Você é o nosso convidado especial para o jantar comemorativo que marca essa jornada de união e conquistas. Ficaremos felizes com a sua presença. Dia 5/5/2026, terça-feira, às 19 horas. Avenida Gabriel Garcia de Azevedo, Jardim São Fernando, Pouso Alegre, Minas Gerais. Sicredi. Solicito que seja feita a leitura do convite da Associação Cultural Sociedade de Capoeira.
A Associação Cultural Sociedade Capoeira tem a alegria de convidar você e sua família para um momento especial de celebração, cultura e integração social. O evento faz parte do projeto Gingando para o Futuro, uma iniciativa que valoriza a cultura popular brasileira por meio da capoeira, promovendo o desenvolvimento de crianças e jovens. Data: 19 de abril de 2026. Horário: a partir das 8 horas. Local: quadra da Escola Estadual Comendador Mário Goulart de Santiago, Pedralva. Será um dia repleto de apresentações, aprendizado e convivência, reunindo crianças, jovens, familiares e toda a comunidade. Sua presença é muito importante para nós. Contamos com você. Associação Cultural Sociedade Capoeira. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei número 22/2026, de autoria do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis. Projeto de Lei número 22/2026 institui diretrizes para a promoção da continuidade do acompanhamento pedagógico e do apoio educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação no âmbito do Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pedralva aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui diretrizes para a promoção da continuidade do acompanhamento pedagógico e do apoio educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação no âmbito das instituições públicas integrantes do Sistema Municipal de Ensino. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, às instituições privadas de educação infantil, integrantes do Sistema Municipal de Ensino, observadas as normas gerais da educação nacional e a legislação de regência. Artigo 2º. São objetivos desta lei: inciso 1º, assegurar melhores condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Inciso 2º. Favorecer a continuidade pedagógica e a estabilidade dos vínculos educacionais relevantes ao desenvolvimento do estudante. Inciso 3º. Contribuir para a redução de rupturas abruptas no acompanhamento pedagógico especializado, quando sua manutenção se mostrar benéfica ao processo de ensino e aprendizagem. Inciso 4º. Fortalecer a educação inclusiva no âmbito municipal, em consonância com a Constituição Federal, a legislação educacional e os direitos da pessoa com deficiência. Artigo 3º. Na implementação das ações de atendimento aos estudantes de que trata esta lei, deverão ser observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Respeito à dignidade da pessoa humana, a inclusão escolar, a igualdade de condições para acesso e a permanência na escola e ao melhor interesse do estudante. Inciso 2º. Reconhecimento da singularidade de cada estudante, consideradas suas necessidades específicas, seu desenvolvimento biopsicossocial, seu plano de acompanhamento pedagógico e suas formas de comunicação. Inciso 3º. Adoção, sempre que possível e pedagogicamente recomendável, de medidas voltadas à preservação da continuidade do suporte pedagógico especializado prestado ao estudante. Inciso 4º. Priorização da manutenção do mesmo professor de apoio, profissional de apoio escolar ou profissional especializado que já acompanha o estudante, quando esta continuidade se mostrar benéfica ao seu desenvolvimento e desde que haja viabilidade administrativa e pedagógica. Inciso 5º. Observância da avaliação técnica da equipe pedagógica da unidade escolar, com escuta da família ou do responsável legal e, sempre que possível, do próprio estudante. Inciso 6º. Compatibilidade da continuidade do acompanhamento com o interesse público, a organização da rede municipal de ensino, a disponibilidade de recursos humanos e as necessidades pedagógicas do conjunto dos estudantes atendidos. Inciso 7º. Utilização de instrumentos de planejamento individualizado, relatórios pedagógicos ou documentos equivalentes que auxiliem na avaliação da conveniência da continuidade do acompanhamento. Utilização de instrumentos de planejamento individualizado, relatórios pedagógicos. Artigo 4º. A continuidade do acompanhamento e do apoio do que trata esta lei, inciso 1º, não implica direito subjetivo à designação, manutenção ou vinculação de servidor, empregado público, contratado ou profissional específico determinado.
Inciso 2º, não autoriza a criação de cargo, função, vaga, contratação, lotação específica ou ampliação de despesas sem previsão orçamentária e sem observância da legislação aplicável. Inciso 3º, deverá ser promovida de forma progressiva, planejada e compatível com a organização administrativa e pedagógica da rede municipal de ensino. Artigo 5º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1º, professor de apoio, o profissional de educação que, nos termos da organização da rede municipal de ensino e da normatização local, atue no suporte pedagógico ao estudante público-alvo da educação especial. Inciso 2º, profissional de apoio escolar, aquele que auxilia o estudante nas atividades de alimentação, higiene, locomoção e demais necessidades de apoio à vida escolar, quando necessário, sem prejuízo das atribuições pedagógicas próprias dos docentes e observado o disposto na legislação aplicável. Inciso 3º, profissional especializado, o profissional habilitado ou capacitado, docente ou não docente, que atue de forma complementar ou suplementar no processo educacional inclusivo, nos termos da legislação aplicável e da regulamentação local. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei, especialmente para dispor sobre os instrumentos pedagógicos de avaliação da continuidade do acompanhamento, os fluxos administrativos e os critérios técnicos a serem observados pelas unidades escolares. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, observada a legislação vigente, a critério do Poder Executivo Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir diretrizes no âmbito do Sistema Municipal de Ensino voltadas à promoção da continuidade do suporte pedagógico especializados aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. A proposta encontra fundamento direto na Constituição da República, que consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, assegura igualdade das condições para acesso e permanência na escola e garante atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme disposto nos artigos 205, 206, inciso 1º e 208, inciso 3º. Além disso, a Constituição também estabelece, em seu artigo 211, parágrafo 2º, que os municípios atuarão prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental, cabendo-lhes, portanto, a adoção de políticas públicas educacionais voltadas à promoção da inclusão escolar e o atendimento adequado dos estudantes com necessidades educacionais específicas nesses níveis de ensino. Soma-se a isso a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos do artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Ainda sob o aspecto constitucional, o disposto no artigo 23, inciso 2º da CF, estabelece a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência, e o artigo 227 impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar com prioridade absoluta o direito à educação e à dignidade da criança e do adolescente. No plano infraconstitucional, a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reconhece a educação especial como modalidade de ensino oferecida preferencialmente na rede regular, assegurando o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Da mesma forma, a Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, estabelece a obrigatoriedade de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, assegurando medidas individualizadas e o apoio necessário ao estudante com deficiência, com vistas ao seu desenvolvimento pleno e à sua participação efetiva no ambiente escolar. No mesmo sentido, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reforça o direito à educação inclusiva e ao atendimento especializado, garantindo a adoção de medidas adequadas às necessidades específicas dos estudantes. A continuidade do vínculo com professor de apoio, profissional de apoio escolar ou profissional especializado representa fator relevante de estabilidade emocional, pedagógica e social para os estudantes público-alvo da educação especial. A previsibilidade do acompanhamento, a manutenção do vínculo pedagógico e a adaptação progressiva ao processo educacional constituem elementos essenciais para o desenvolvimento das habilidades
cognitivas, sociais e comportamentais desses estudantes, especialmente nos casos de transtorno do espectro autista, TEA e deficiência intelectual. Nesse contexto, a proposta inspira-se também na legislação estadual de Minas Gerais, especialmente na Lei Estadual número 25.765, de 18 de março de 2026, que acrescentou a Lei número 24.844/2024, previsão do ensino de que estudantes que necessitem de suporte pedagógico, comunicação alternativa e aumentativa ou uso de tecnologia assistiva sejam atendidos preferencialmente ao longo dos anos letivos, pelos mesmos professores e profissionais especializados, quando essa continuidade se mostrar benéfica ao desenvolvimento do estudante. A presente proposição foi cuidadosamente elaborada de modo a respeitar os limites constitucionais da iniciativa parlamentar, evitando qualquer interferência direta da organização administrativa do Poder Executivo na gestão de pessoal ou na estrutura da rede municipal de ensino. O projeto não cria cargos, funções ou vagas, não impõe contratações específicas, não interfere na lotação de servidores e não estabelece obrigação de designação de profissional determinado, limitando-se a instituir diretrizes gerais da política pública educacional voltadas à promoção da continuidade de acompanhamento pedagógico especializado, quando pedagogicamente recomendável e administrativamente viável. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não há vício de iniciativa em projetos de lei de autoria parlamentar que estabeleçam diretrizes gerais de políticas públicas, desde que não interfiram diretamente na organização administrativa do Poder Executivo ou no regime jurídico de servidores públicos. Assim, a presente proposição está juridicamente adequada sob o aspecto formal e material, ao mesmo tempo em que promove importante avanço da política pública municipal de inclusão educacional, reforçando a continuidade pedagógica e o desenvolvimento integral dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Desta forma, o projeto busca contribuir para o fortalecimento da educação inclusiva no âmbito municipal, assegurando melhores condições de aprendizagem, desenvolvimento e permanência escolar, sem comprometer a autonomia administrativa do Poder Executivo e respeitando integralmente os limites constitucionais da iniciativa parlamentar. Diante da relevância social, educacional e jurídica da matéria, espera-se a aprovação da presente proposição. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Não havendo escrito para a tribuna livre, passaremos à ordem do dia. Passaremos à discussão e votação da prestação de contas do município de Pedralva referente ao exercício de 2024. Solicito que seja feita a leitura do parecer emitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira à prestação de contas do município de Pedralva, exercício de 2024, e em seguida a leitura do projeto de decreto legislativo número 1/2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer a prestação de contas do exercício 2024. 1. Relatório. Conforme determinação do artigo 317 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para análise desta comissão o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em relação à prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício de 2024, sob a responsabilidade do prefeito Josimar Silva de Freitas. O parecer prévio opina pela aprovação das contas nos termos do artigo 45, inciso 1º, da Lei Orgânica e artigo 86, inciso 1º do Regimento Interno, ambos do Tribunal de Contas, com algumas recomendações técnicas. Apesar da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 318 do Regimento Interno da Câmara, nenhum vereador solicitou qualquer informação sobre as contas junto a esta comissão, o que nos autoriza a elaborar o nosso parecer sobre a matéria com base exclusivamente nos relatórios e documentos que instruíram o parecer prévio do Tribunal de Contas. O prefeito municipal foi comunicado pela Câmara sobre o recebimento do parecer prévio, porém não apresentou manifestação perante esta Casa. Registramos que o parecer prévio do Tribunal de Contas foi recebido pela Câmara no dia 23 de fevereiro de 2026 e, por isso, a deliberação no plenário sobre a aprovação ou não das contas deverá ocorrer até o dia 23 de junho de 2026, tendo em vista o prazo legal para o julgamento, que é de 120 dias. 2. Análise. A Comissão de Finanças analisou a documentação recebida no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que consiste, basicamente, no parecer prévio, atestando que não foram detectadas irregularidades graves no processo de prestação de contas.
Segundo a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas, a análise concentrou-se nos principais indicadores constitucionais e legais da gestão fiscal, dentre elas, abertura de créditos adicionais, aplicação de recursos na educação e saúde, repasse ao Poder Legislativo, despesas com pessoal, limites de endividamento, operações de crédito, consistência do balanço orçamentário e relatório de controle interno. Registra-se que não chegaram oficialmente ao conhecimento desta comissão informações que apontassem alguma irregularidade específica da administração municipal do ano de 2024, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão técnico, pelo Ministério Público de Contas e pelo relator do processo. Frisamos, por outro lado, que o padrão de análise técnica do Tribunal de Contas não nos permite certificar a regularidade plena de todos os atos da administração, especificadamente nos atos individuais de despesas, os processos licitatórios, os contratos, os atos de admissão e gestão de pessoal e outros. No tocante aos créditos orçamentários adicionais, não foram abertos créditos suplementares ou especiais sem cobertura legal, em observância ao artigo 42 da Lei nº 4.320/1964, não foram abertos créditos sem recursos disponíveis, em conformidade com o artigo 43 da mesma lei, combinado com o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000. Não foram realizadas realocações orçamentárias irregulares, compreendidas como remanejamentos, transposições e transferências vedadas pelo artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, e não foram empenhadas despesas além do limite dos créditos autorizados. O tribunal registrou que a Lei Orçamentária Anual autorizou a abertura de créditos suplementares no percentual de 20% do valor orçado. No exame, a posteriori da execução, apurou-se que os créditos suplementares abertos com autorização prévia da LOA somaram R$ 8.977.799,20, correspondentes a aproximadamente 17,60% da despesa inicialmente fixada, mantendo-se, portanto, dentro do limite legal autorizado. Quanto ao controle por fonte, o tribunal apontou a inexistência de decretos de alterações orçamentárias com acréscimos e reduções em fontes incompatíveis, em consonância com a consulta número 932477, na qual o tribunal firmou entendimento acerca da impossibilidade de abertura de créditos adicionais, utilizando-se recursos de fontes distintas. Reafirmou a necessidade de individualização do controle da origem e destinação dos recursos públicos vinculados, nos termos do parágrafo único do artigo 8º e do inciso 1º do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que se diz respeito ao repasse ao Poder Legislativo, verificou-se que o valor transferido à Câmara correspondeu a 3,41% da receita base de cálculo, dentro do limite de 7% previsto no artigo 29-A, inciso 1º da Constituição Federal. Em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicou 28,63% da receita base de cálculo, superando o mínimo constitucional de 25%, exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal. No tocante ao Fundeb, foi destinado o percentual de 97,21% da receita base ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, acima do mínimo de 70% estabelecido pelo artigo 212-A, inciso 11 da Constituição Federal e pelo artigo 26 da Lei Federal nº 14.113/2020. Também se registrou que 2,22% dos recursos do Fundeb recebidos do exercício de 2024, correspondentes a R$ 116.700,16, deixaram de ser aplicados naquele exercício, devendo este montante ser utilizado no primeiro quadrimestre de 2025, nos termos do artigo 25, caput e parágrafo 3º da Lei Federal nº 14.113/2020. O parecer ainda alertou que, caso tal aplicação não tenha ocorrido no prazo legal, os valores eventualmente aplicados após o primeiro quadrimestre de 2025 não poderão ser computados para fins do mínimo constitucional da educação. No que se refere à apuração dos recursos não aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino dos exercícios 2020 e 2021, em razão da emenda constitucional número 119/2022, o tribunal registrou que o município não possui pendências de complementação de valores corrigidos monetariamente, observada a decisão normativa número 01/2024 do TCE/Minas Gerais.
Quanto às ações e serviços públicos de saúde, verificou-se aplicação de 26,38% da receita base de cálculo, acima do mínimo constitucional de 15%, previsto no artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Complementar número 141/2012 e com a Instrução Normativa número 05/2012. No tocante às despesas com pessoal, os percentuais apurados permaneceram dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo aplicou 44,35% da receita corrente líquida ajustada, o Poder Legislativo 1,23% e o total consolidado do município atingiu 45,58%, todos abaixo dos limites previstos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar número 101/2000. No que concerne à dívida consolidada líquida, o município observou os limites estabelecidos pela Resolução número 40/2001 do Senado Federal. Também não houve contratação de operações de crédito no exercício que impactassem os limites estabelecidos pela Resolução número 43/2001 do Senado Federal. O parecer prévio registrou, ainda, a inexistência de divergências entre os dados do balanço orçamentário enviados pelo módulo DCA-SP e aqueles constantes dos módulos Instrumentos de Planejamento e Acompanhamento Mensal do SICOM, tanto em relação às receitas quanto às despesas, o que demonstra a consistência formal das informações contábeis prestadas. No tocante ao relatório de controle interno, embora tenha havido conclusão pela regularidade das contas, o Tribunal de Contas consignou que o parecer abordou apenas parcialmente os itens exigidos pela Instrução Normativa número 4/2017. Por esta razão, expediu recomendação para que os relatórios dos próximos exercícios sejam completos e conclusivos, bem como para que o controle interno exerça efetivo acompanhamento da gestão do chefe do Executivo, especialmente quando ao cumprimento às metas previstas nas leis orçamentárias e na execução dos programas do município, sob pena de responsabilização solidária nos termos do artigo 74 da Constituição Federal. Além disso, o Tribunal formulou recomendações específicas à administração municipal para que utilize corretamente as fontes de recurso e os códigos de acompanhamento da execução orçamentária, CO, nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, conforme orientado no comunicado SICOM, número 16/2022. Realize a movimentação desses recursos em contas bancárias específicas com identificação e escritorização individualizada. Classifique adequadamente as despesas com folha de pagamento e terceirização de mão de obra para fins de apuração na despesa total com pessoal, observando o artigo 18 da Lei Complementar número 101/2000, o artigo 37, inciso 2º e 9º da Constituição Federal e as consultas números 838498, 898330 e 11270045, e mantenha organizada e segura a documentação de suporte da prestação de contas do exercício de 2024 para eventual fiscalização futura. Vale mencionar que o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio de parecer conclusivo, manifestou pela aprovação das contas do exercício de 2024, entendendo não haver pontos controversos ou irregularidades relevantes que demandassem análise mais aprofundada, ressaltando que deve prevalecer a avaliação técnica realizada pela unidade competente do Tribunal de Contas, sem prejuízo das recomendações formuladas, bem como consignando que a emissão do parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos específicos relativos ao exercício financeiro analisado. Por fim, consignou ao Tribunal que a aprovação das contas não impede a apreciação posterior de atos relativos ao exercício financeiro de 2024 por controle externo e advertiu que a reiteração das impropriedades objeto de recomendação poderá influenciar a conclusão de futuros pareceres prévios. Assim, esta comissão, analisando o conteúdo técnico do parecer prévio e não identificando elementos concretos que autorizem conclusão diversa, acompanha o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Conclusão. Diante das considerações expostas, em consonância com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo número
1.188.858, referente ao exercício 2024, esta comissão reconhece que as contas do Poder Executivo de Pedralva observaram os principais índices constitucionais e legais aplicáveis, apresentaram regularidade quanto aos demonstrativos contábeis analisados e não evidenciaram irregularidades aptas a ensejar a rejeição das contas. Assim, acompanhando integralmente a conclusão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, esta comissão manifesta-se pela aprovação da prestação de contas do exercício 2024 de responsabilidade do prefeito Josimar Silva de Freitas, com as recomendações constantes do parecer prévio, especialmente no tocante ao correto uso das fontes e códigos de acompanhamento da execução orçamentária nas despesas da educação e saúde, a movimentação desses recursos em contas específicas, adequada classificação das despesas com pessoal e terceirização, ao aperfeiçoamento da atuação do controle interno e a guarda organizada da documentação comprobatória da prestação de contas. Ressalta-se que o próprio órgão técnico e o Ministério Público de Contas opinaram pela aprovação das contas, não havendo no âmbito do processo apreciado apontamentos de gravidade suficiente para justificar sua rejeição. Por fim, esta comissão apresenta o respectivo projeto de decreto legislativo para deliberação do plenário nos termos regimentais. Câmara Municipal de Pedralva, 10 de abril de 2026. Alexandre Jonathan de Souza, presidente. Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Luiz Felipe Silva dos Seis, secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2026. Aprova as contas do município de Pedralva relativas ao exercício 2024. Faço saber que a Câmara Municipal de Pedralva aprovou, e eu, presidente, nos termos do artigo 75, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedralva, Minas Gerais, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do governo do município de Pedralva, Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2024, relacionadas à administração do prefeito Josimar Silva de Freitas, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo TCE no 1.188.858. Artigo 2º. Ficam ressalvados desta aprovação os atos pendentes de apreciação pelo TCE/MG e os atos de gestão não incluídos na análise objeto do respectivo parecer prévio. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Autoria: Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Câmara Municipal, 10 de abril de 2026. Alexandre Jonathan de Souza, presidente. Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Luiz Felipe Silva dos Reis, secretário-relator. De acordo com o inciso 1 do artigo 319 do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo de julgamento das contas será submetido a uma única discussão e votação. Coloco em discussão única o projeto de decreto legislativo número 1/2025, que aprova as contas do município de Pedralva referente ao exercício de 2024. Senhor presidente, peço permissão fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, hoje estamos aqui para votar um projeto bastante importante, né, que é a aprovação das contas do ex-prefeito Josimar do ano de 2024, né, e a gente pôde acompanhar, né, o parecer dos nobres colegas vereadores, um parecer com excelente embasamento. A gente fica muito contente, né, senhor presidente? Todas as prestações de contas sempre tem uma questãozinha ou outra ali que é difícil você fechar 100%, mas, né, de acordo com o Tribunal de Contas, o prefeito Josimar conseguiu, né, cumprir, né, todos os índices que eram necessários para aprovação e, por isso, votarei a favor, senhor presidente. De acordo com o inciso 3 do artigo 284 do Regimento Interno desta Casa, o julgamento das contas do município será feito por votação nominal. Portanto, à medida que seus nomes forem chamados, manifestem seu voto.
Também, de acordo com o inciso 2 do artigo 319 do Regimento Interno, o parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Desta forma, sendo exigida a maioria de 2/3, o presidente também vota. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 1/2026, que aprova as contas do município de Pedralva referente ao exercício de 2024. Vereador Alexandre, como vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Carlos Alberto, como vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Davi, como vota? A favor, presidente. Vereador Deildo, como você vota? A favor, senhor presidente. Vereador Gerson, como você vota? A favor, senhor presidente. Vereador José Paulo, como você vota? A favor, senhor presidente. Vereadora Ketri, como você vota? A favor, presidente. Vereador Luiz Felipe, como você vota? Sou a favor, presidente, da prestação de conta. Vereador Valdinei, como você vota? A favor também. O projeto de decreto legislativo número 1/2026 foi aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão e votação do projeto do decreto legislativo referente à concessão dos títulos de amigo de Pedralva e do cidadão honorário de Pedralva. Solicito que seja feita a leitura do projeto de decreto legislativo número 2/2026. Projeto de decreto legislativo número 2/2026. Concede título de amigo de Pedralva. O presidente da Câmara Municipal de Pedralva, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de amigo de Pedralva, instituído pela Resolução número 247/2004, de 13 de abril de 2004, aos seguintes agraciados: Alexandre Augusto de Paiva Barreiros, Dr. Carlos Magno Castro Gonçalves e Rodrigo Imar Martinez Rieira. Artigo 2º. O título será entregue em sessão solene da Câmara Municipal no dia 7 de maio de 2026, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Através da Resolução número 247/2004, ficou instituído o título de amigo de Pedralva, a ser concedido anualmente pela Câmara Municipal por ocasião comemoração da instalação do município, a um número máximo de 3 pessoas indicadas pelos senhores vereadores e escolhidas por comissão especial. Neste ano, foram apresentadas 3 propostas de candidato e a análise das propostas foi realizada por comissão especial, conforme ata da comissão, cópia e anexo. Os cidadãos que serão homenageados são pessoas que não residem no município de Pedralva e que praticam atos benéficos para o município e se destacam pela integração junto à comunidade, pela amizade e respeito para com o povo pedralvense. Câmara Municipal de Pedralva, 10 de abril de 2026. Autoria, Comissão Especial nomeada pela Portaria 9/2026. Carlos Alberto Vilas Boas, presidente. Deildo Nunes Pereira, vice-presidente. Luiz Felipe Silva dos Seis, secretário. Coloco em discussão única o projeto de decreto legislativo número 02/2026. Senhor presidente, caros colega vereador, internauta que nos assiste, os jovens parlamentares que estão aqui, né, o jovem presente, né? Senhor presidente, é muito importante esse projeto, né, que dá autonomia da gente poder homenagear as pessoas que contribuem com o nosso no município, né? É muito importante esse projeto, né, reconhecer o trabalho daquelas pessoas que moram fora do município, mas que contribuem de alguma forma, né, nos ajudando a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo número 02/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do projeto de decreto legislativo número 03/2026.
Projeto de Decreto Legislativo número 3/2026, concede título de cidadão honorário pedralvense. O presidente da Câmara Municipal de Pedralva, Minas Gerais. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário pedralvense, instituído pela Resolução número 247/2004, de 13 de abril de 2004, aos seguintes agraciados: Elisa Nunes Carvalho de Sales, Kelly Tribist de Campos e José Paulo da Silva. Artigo 2º. O título será entregue em sessão solene da Câmara Municipal no dia 7 de maio de 2026, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Através da Resolução número 247/2004, ficou instituído o título de cidadão honorário pedralvense, a ser concedido anualmente pela Câmara Municipal, por ocasião da comemoração da instalação do município, ao número máximo de 3 pessoas, indicadas pelos senhores vereadores escolhidos por comissão especial. Foram apresentadas pelos senhores vereadores propostas de candidato ao título e à escolha dos agraciados. Dentre as proposições apresentadas, foi realizada por comissão especial, conforme ata da reunião da comissão, cópia e anexo. Todos os homenageados são pessoas merecedoras da homenagem, sendo cidadãos não nascidos no município de Pedralva, mas que, neste, residem há mais de 4 anos e têm prestado relevantes serviços à comunidade e nela destacado por sua atuação na vida pública e particular. Câmara Municipal de Pedralva, 10 de abril de 2026. Autoria, Comissão Especial nomeada pela Portaria 9/2026. Gerson Papo de Souza, presidente. Davi Moisés Veloso, vice-presidente. Alexandre Jonathan de Souza, secretário. Coloca em discussão o único projeto de decreto legislativo número 03/2026. Coloco em votação o único projeto de decreto legislativo número 03/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão e votação de projeto de lei. Temos uma proposta em primeiro turno e o projeto de lei número 21/2026. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 21/2026. Parecer sobre o projeto de lei número 21 de 2026, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fundamentação. Trata o presente projeto de lei número 21/2026 de proposição que visa autorizar, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pedralva, o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores da Câmara Municipal nos termos da legislação federal aplicável. No que se refere à regimentalidade, verifica-se que a matéria foi apresentada em conformidade com as disposições do regimento interno da Câmara Municipal, sendo legítima a iniciativa da mesa diretora, uma vez de que se trata de tema relacionado à organização administrativa e ao regime jurídico dos servidores do próprio Poder Legislativo. Sob o aspecto da constitucionalidade, a proposição encontra amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, que assegura aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente no que se diz respeito à organização e funcionamento de seus órgãos e a gestão de seus servidores. Não se vislumbra afronta aos princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. No tocante à legalidade, o projeto está em consonância com a Lei Complementar Federal número 226/2026, que alterou a Lei Complementar número 173/2020, restabelecendo a possibilidade de concessão e recomposição de vantagens funcionais anteriormente suspensas. Ademais, observa-se que a matéria exige previsão normativa no âmbito municipal para sua efetivação, requisito que se encontra devidamente atendido pela presente proposição, não havendo incompatibilidade com a legislação vigente nem com a lei orgânica do município. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela regimentalidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 21/2026, concluindo ainda pelo prosseguimento de sua tramitação nesta Casa Legislativa. Sala das Comissões, 9 de abril de 2026. Deildo Nunes Pereira, secretário-relator, votou de acordo com o relator José Paulo da Silva, presidente. Davi Moisés Veloso, vice-presidente. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Fundamentação. No que se refere ao aspecto
orçamentário e financeiro, observa-se que o projeto de lei atende às exigências estabelecidas pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no tocante à criação e à expansão de despesas públicas. A proposição está instruída com estimativa do impacto orçamentário financeiro, bem como com a devida declaração do ordenador de despesas, atestando a adequação da medida à programação orçamentária e financeira do Poder Legislativo Municipal. Verifica-se que as despesas decorrentes do pagamento retroativo das vantagens funcionais encontram-se devidamente previstas e suportadas pelo orçamento da Câmara Municipal, havendo disponibilidade financeira suficiente para execução sem prejuízo do equilíbrio fiscal. A documentação apresentada demonstra ainda a compatibilidade da despesa com a lei orçamentária anual vigente, bem como sua adequação ao planejamento financeiro do órgão. Ademais, constata-se que a despesa respeita os limites constitucionais previstos no artigo 29-A da Constituição Federal, bem como os limites legais relativos à despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Também restou evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no artigo 16 e 17 da referida lei, não havendo indicação de impacto negativo das metas fiscais, nem comprometimento da gestão responsável das finanças públicas. Desta forma, sob um enfoque estritamente orçamentário e financeiro, não se verificam impedimentos à tramitação e aprovação da matéria. Conclusão: diante do exposto, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 21/2026, no que se refere aos seus aspectos orçamentários e financeiros. Sala das Comissões, 10 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, secretário-relator, votou de acordo com o relator Alexandre Jonathan de Souza, presidente, Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Da Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal. Fundamentação. Trata a presente proposição de medida que visa autorizar, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores públicos da Câmara Municipal, em decorrência da alteração promovida pela Lei Complementar Federal nº 226/2026. A análise desta comissão limita-se aos aspectos atinentes ao serviço público e à administração municipal, conforme sua competência regimental, não adentrando em questões de natureza jurídica ou orçamentária financeira. No que tange ao serviço público e à administração municipal, a proposição revela-se adequada e pertinente. O projeto visa viabilizar a recomposição de vantagens funcionais dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, cuja concessão havia sido temporariamente suspensa em razão das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 226/2026. A medida contribui para a valorização dos servidores públicos, promovendo o reconhecimento de direitos funcionais anteriormente obstados por norma excepcional e transitória. Tal recomposição tende a refletir positivamente na motivação da estabilidade funcional e na eficiência da prestação dos serviços públicos no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Sob o aspecto da administração municipal, a iniciativa mostra-se compatível com a organização e o funcionamento interno da Câmara Municipal, inserindo-se no exercício da autonomia administrativa do Poder Legislativo, para dispor sobre o seu quadro de pessoal e regime funcional. A proposição, portanto, configura medida de regestão administrativa legítima voltada à regularização da situação funcional dos servidores e ao adequado funcionamento da estrutura administrativa do órgão. Conclusão: diante do exposto, esta Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 21/2026, no que se refere aos aspectos de sua competência. Sala das Comissões, 10 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, secretário-relator, votou de acordo com o relator Kétria Maria Rodrigues, presidente, Luiz Felipe Silva dos Reis, vice-presidente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 21/2026. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, demais colegas vereadores, os jovens da Câmara Jovem, seus familiares, pessoal também que está nos acompanhando no plenário, pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiramente gostaria de iniciar minhas palavras parabenizando a mesa diretora pela proposição do projeto. Semana passada, senhor presidente, nós votamos um projeto similar, onde reconhecemos, né, o direito dos trabalhadores que trabalham no Poder Executivo. E nada mais justo
que nós também reconhecemos o mesmo direito para os profissionais que atuam nessa Câmara Legislativa. É compreensível, né, senhor presidente, que alguns ajustes precisaram ser feitos, né, no período da pandemia, devido à dificuldade que o país estava atravessando naquele momento. Também nada mais justo, né, que agora, né, passado esse período, que a gente possa estar pagando para o servidor o que é dele de direito. Então, senhor presidente, por esses argumentos, pode contar com o meu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 21/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei número 21/2026 em primeiro turno por unanimidade. Passaremos à discussão e votação de requerimentos. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito: reitera requerimentos apresentados em 13 de janeiro, 10 de fevereiro, 22 de abril, 4 de agosto, 13 de outubro, 15 de dezembro de 2025, em 2 de fevereiro de 2026, para que, através do setor responsável, sejam realizadas melhorias na pista de caminhada Amado José da Silva, a saber: 1. Colocar pedras de rio ou brita na parte que não é pavimentada, para evitar que forme barro nos dias de chuva. 2. Fazer o correto escoamento da água de chuvas nas laterais, de forma a evitar que a água de chuva e a lama invadam a pista. 3. Execução de serviço de drenagem na cabeceira da pista de caminhada, de forma que a água proveniente do pasto acima da pista seja devidamente direcionada para o bueiro existente à frente. E 4. Garantir, por meio de fiscalização, que ciclistas não utilizem a pista de caminhada. Justificativa. Volto, mais uma vez, a solicitar essa providência, sendo uma solicitação já apresentada por diversas vezes nesta Casa Legislativa, a qual foi aprovada por unanimidade pelos nobres vereadores e, posteriormente, encaminhada ao Poder Executivo. Ocorre que, até o presente momento, as melhorias requeridas não foram executadas de forma satisfatória. Diante disso, venho novamente solicitar ao Poder Executivo que promova as devidas melhorias na pista de caminhada, de modo a solucionar os problemas existentes e deixá-la em condições adequadas para o uso da população. Faz-se necessária a realização de uma avaliação técnica por parte do setor de engenharia, a fim de verificar as condições do local e elaborar o projeto adequado para a execução de todos os serviços necessários, garantindo que o trabalho seja realizado de forma correta e eficaz, sanando definitivamente as irregularidades existentes. Ressalta-se que se trata de um problema que se arrasta há longo tempo, já tendo sido reiteradamente cobrado nesta Casa Legislativa e também por diversos cidadãos, sem que, até o momento, tenha sido adotada qualquer providência efetiva para a sua solução definitiva. Por fim, tem-se constatado que os ciclistas não têm respeitado a proibição de circulação na pista de caminhada, o que compromete a segurança dos pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, além de desvirtuar a finalidade do espaço. Diante disso, a intensificação da fiscalização torna-se necessária para prevenir acidentes e assegurar o uso adequado da área pública. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito: reitera o requerimento apresentado em 17 de março, 4 de agosto, 10 de novembro e 1º de dezembro de 2025 e em 23 de fevereiro de 2026, solicitando que seja determinado ao setor competente, especialmente a Secretaria de Obras, a realização de melhorias na estrada do bairro Estiva, mais precisamente na estrada de acesso à antiga Cascalheira, a qual se encontra em péssimas condições de tráfego, com valetas, buracos e caixas de bueiro sem grade de proteção. Além disso, solicita-se melhorias na estrada secundária localizada em frente à igrejinha do referido bairro, que também apresenta condições inadequadas para o tráfego seguro. Justificativa. Volto a fazer esta solicitação, pois tenho reiteradamente cobrado ao Executivo a realização deste serviço, sendo esta a 6ª vez que apresento o referido requerimento na atual gestão e o serviço ainda não foi realizado. Trata-se de uma estrada de
vital importância para o deslocamento dos moradores da região, pois garante acesso a diversas propriedades. Atualmente, o trecho encontra-se em condições precárias, com inúmeras valetas e buracos, além de bueiros desprotegidos, configurando risco iminentemente de acidentes, sobretudo no período chuvoso. Diante das diversas solicitações recebidas de moradores preocupados com a situação, reforço a necessidade de intervenção urgente por parte do setor competente, a fim de assegurar melhores condições de trafegabilidade e segurança da população. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento, vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento, vereador Carlos Alberto. O vereador este que subscreve requer ao senhor prefeito realização de obras de infraestrutura na estrada que liga o bairro Pitangueiras ao bairro Três Paineiras, consistente na construção de bueiros nos pontos onde se faz necessária adequada drenagem das águas pluviais, bem como patrulhamento de toda a extensão da via. Justificativa. A presente solicitação se fundamenta nas más condições de conservação da referida estrada, que atualmente apresenta sérios problemas de trafegabilidade. A inexistência ou insuficiência de bueiros compromete o escoamento correto das águas pluviais, ocasionando acúmulo de água sobre a via, formação de lama, buracos e processos erosivos que se agravam significativamente em períodos chuvosos. Tal cenário tem gerado inúmeros transtornos aos moradores da região, dificultando o deslocamento diário, prejudicando o transporte escolar, o acesso a atendimento de saúde e o escoamento da produção rural. Além disso, as condições da estrada aumentam os riscos de acidentes e danos a veículos, comprometendo a segurança de todos que utilizam a via. Dessa forma, as medidas ora requeridas são de extrema importância para a recuperação da estrada, garantindo melhores condições de tráfego, segurança, mobilidade e qualidade de vida à população atendida. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloco em discussão o requerimento, vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, peço permissão para o uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, os internautas nos assistem, boa noite. Senhor presidente, já foi feito vários requerimentos, vários vereadores pediram esse trecho lá, desde o ano passado, ainda não foi feito o serviço. Eu tive lá a semana observando, carro pequeno, até difícil subir, tanta valeta que está acontecendo. E tem o Aparecido que mexe com banana, então ele desce ali 3, 4 caminhões toda semana de banana. Então é difícil para ele descer a banana, porque não tem como passar nesse trecho. Então a gente pede ao prefeito que olhe com carinho, resolva o problema desse povo. Outra coisa tão fácil de fazer, eu não sei porque tanta demora, né? Já está aí, não para 16 meses, né, de mandato da nova gestão, e o serviço não foi feito ainda. Ano passado cobramos, o senhor mesmo cobrou, teve lá, vivo lá, está pior agora, porque agora tem muita valeta. Então a gente pede aí que seja atendido. Obrigado. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento, vereador Carlos Alberto. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam tomadas as devidas providências para melhorias na localidade conhecida como Virador de Ônibus, situada no bairro Limeira, nas proximidades do Milo Monte. Justificativa. Trata-se de solicitação já anteriormente apresentada por este vereador. Contudo, até o presente momento, as melhorias necessárias ainda não foram realizadas. Como justificado em requerimento anterior, o presente requerimento se justifica em razão das más condições do local, onde há formação excessiva de barro, dificultando o tráfego de veículos e a circulação de pedestres, especialmente em períodos chuvosos. Ressalta-se ainda que no referido local é realizado o retorno dos ônibus escolares, o que aumenta a necessidade de manutenção adequada da via, a fim de garantir segurança aos estudantes e motoristas. Além disso, existe no local uma valeta entupida, contribuindo para o acúmulo de água e agravamento das condições, causando transtornos e riscos à população. Diante do exposto, solicita-se que o setor competente do Executivo Municipal avalie a situação e providencie serviços como limpeza e desobstrução da valeta, patrulhamento, drenagem ou outras intervenções necessárias, visando melhorar as condições de trafegabilidade e segurança do local. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloco em discussão o requerimento, vereador Carlos Alberto.
Senhor presidente, peço novamente fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Então, senhor presidente, já foi feito vários pedidos aí por vários vereadores, eu já fiz vários, o senhor já esteve lá também, nesse local, então está complicado. Aí um ônibus vai de chuva para virar, lá não consegue, aí atrasa tudo as crianças. E tem a chegada também, que depende desse vereador de ônibus, o senhor Joaquim. Já tem 2 pessoas lá, já idosos, doentio, então está difícil para chegar de carro. Então a gente pede aí que atenda esse pedido, já é antigo também, já está aí, torno a repetir. Mais de ano, nós estamos pedindo, não está sendo atendido. E o pessoal também reclamando. Até nós tivemos aqui semana passada, na posse da Câmara Jovem, o pessoal veio de lá, nossa, reclamaram tanto, pediram, já falaram com o prefeito, já falaram com o fiscal do, nada foi feito. Eles estão perdendo até a esperança. Falei, será que nós não somos pedrovenses? Será que nós não pagamos imposto em Pedralva? Será que esse pedaço de chão aqui não pertence a Pedralva? Então a gente está aqui pedindo em nome desse pessoal. Obrigado. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizados serviços de patrulhamento e cascalhamento na estrada do bairro Jaboticabal, iniciando-se no final do calçamento, seguindo até a residência do senhor Juninho e a propriedade do ex-prefeito Luizinho. Justificativa. A referida estrada vicinal encontra-se em avançado estado de deterioração, apresentando irregularidades, buracos, acúmulo de lama em períodos chuvosos e excesso de poeira em períodos de estiagem, o que compromete significativamente a trafegabilidade. Tal situação tem gerado transtornos constantes aos moradores, produtores rurais e demais usuários da via, dificultando o escoamento da produção agrícola, o acesso de veículos de transporte escolar, ambulâncias e serviços essenciais. Ressalta-se ainda que a manutenção adequada da estrada é fundamental para garantir a segurança dos usuários, prevenir acidentes e assegurar o direito de ir e vir da população. Trata-se de uma demanda recorrente da comunidade local, que há tempos reivindica melhorias da condição da via. Dessa forma, a execução do serviço de patrulhamento e cascalhamento mostra-se medida urgente e necessária, visando restabelecer condições adequadas de uso, promover o desenvolvimento local e melhorar a qualidade da vida dos munícipes. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Valdinei de Paula Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito instalação de uma lixeira pública nas proximidades do abrigo de ônibus, localizado no bairro Vintém, na beirada da rodovia MG 347, especificadamente na curva próxima ao sítio da propriedade do senhor Sérgio Piazza. Justificativa. A presente solicitação visa atender os moradores da localidade que necessitam de um local adequado para o descarte do lixo doméstico. Atualmente, a ausência de uma lixeira no ponto indicado tem dificultado o depósito correto dos resíduos provenientes das residências. Além disso, a lixeira também poderá ser utilizada pelos usuários do transporte público que utilizam o abrigo de ônibus, contribuindo para a manutenção da limpeza do local. A instalação desse equipamento público permitirá que o lixo doméstico seja depositado de forma organizada até a sua devida coleta, evitando o acúmulo de resíduos em locais inadequados, bem como problemas relacionados à poluição, mau cheiro e proliferação de insetos e animais. Dessa forma, a medida contribuirá para a melhoria das condições de higiene, organização urbana e qualidade de vida da população. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Valdinei de Paula Silva, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Alexandre. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito municipal providenciar a sessão de servidor municipal uma vez ao mês para a realização de serviços de jardinagem do Fórum da Comarca situado neste município. Justificativa. O Fórum local, embora mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vem enfrentando dificuldades na conservação de sua área externa, especialmente no que se refere à jardinagem, em razão da ausência de mão de obra destinada a este fim. Ressalta-se que o referido espaço possui relevante função institucional
educacional e social, sendo diariamente frequentado por munícipes, servidores e operadores do direito, razão pela qual sua adequada conservação contribui diretamente para sua boa imagem da cidade e para o bem-estar da população. Ainda que tal atribuição não recaia diretamente sobre o município, é plenamente possível a colaboração entre os entes públicos, em observância ao princípio da cooperação administrativa e ao interesse público, justificando-se, assim, a adoção de medida pontual para garantir a manutenção do espaço. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Alexandre Jonathan de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento, vereador Alexandre. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento, vereador Luiz Felipe. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas obras de melhorias nos pontos mais críticos das ruas Xavier Lisboa e Casemiro Osório, tendo em vista que as ruas encontram-se com os buracos em suas margens que ocasionam o acúmulo de água e causam grande transtorno para a população. Justificativa. A situação tem causado grandes transtornos aos moradores do município, tendo em vista ser uma via de grande acesso ao centro da cidade. Ocorre que essas ruas estão com buracos em suas margens, o que ocasiona o acúmulo de água no período da chuva. Certo da compreensão da urgência de uma solução, os moradores contam com a atenção e empenho do senhor prefeito para tal. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva dos Seis, vereador. Coloco em discussão o requerimento, vereador Luiz Felipe. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Cumprimento os demais colegas vereadores, boa noite. Cumprimento quem nos acompanha pela rede social também, boa noite. Cumprimento o público aqui presente, boa noite. Cumprimento os vereadores jovens, boa noite. Senhor presidente, esse é um requerimento referente a essa rua do centro, aqui em frente à prefeitura, Rua Xavier Lisboa, com encontro com a Casemiro Osório, que as margens da rua se encontram com buracos, e nesse período de chuva, qualquer chuva que dá já faz aquela poça d'água ali, que causa um desconforto para quem utiliza da via. Tanto o pedestre quanto os veículos que passam, água joga nas pessoas que estão na calçada. Então, acredito que o executivo possa dar uma atenção, até porque é muito próximo da prefeitura, todos que passam nem vê esse problema. Pode fazer uma alternativa, né, agora, no momento paliativo, né, jogando uma pedra, uma brita ali nas margens, mas depois fazer a melhoria necessária naquela via, porque fica até feio, né? Porque é a única via que dá acesso ao centro da cidade. Vem uma pessoa de fora, chega e vê toda aquela água parada ali, empoçada. É uma situação bem desconfortável e constrangedora para quem passa naquele local. Então, peço ao Poder Executivo que dê uma atenção e corrija aquele problema ali da via. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento, vereador Luiz Felipe. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito municipal que informe se foram realizadas todas as ações necessárias pela administração municipal para o cumprimento dos critérios de transparência e rastreabilidade determinados pela decisão do STF e dos parâmetros de abrangência estabelecidos no ato regulamentador do respectivo Tribunal de Contas em relação às emendas parlamentares impositivas de 2026. Que informe a situação da execução das emendas impositivas de 2026. Solicito também que sejam encaminhados documentos pertinentes que embasarão a resposta deste requerimento. Justificativa. Trata-se de um novo padrão que deve ser adotado na execução e divulgação das emendas impositivas, que interessa diretamente aos vereadores, inicialmente como pré-requisito para a deliberação das emendas de 2026 e, de forma mais ampla, como um instrumento de publicidade e informação quanto ao cumprimento das emendas que servirá para os vereadores e toda a comunidade acompanharem, fiscalizarem e cobrar os atos executórios por parte do Poder Executivo. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloco em discussão o requerimento, vereador Luiz Felipe. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento, vereador Luiz Felipe.
O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas obras de melhorias na quadra esportiva localizada no bairro Parque Residencial Cláudio Souza Bustamante, tendo em vista ser uma obra recentemente realizada em nosso município, bem como ser a única quadra aberta no perímetro urbano de Pedralva, local onde várias pessoas estão utilizando para a prática esportiva, portanto, precisamos garantir melhorias no local e para quem utiliza. Assim, apresenta as seguintes melhorias que precisam serem realizadas: manutenção urgente dos 2 gols, traves da quadra, e instalação de poste para iluminação do local, podendo ser instalado com poste com lâmpadas solares, que seja realizada uma obra de cobertura da quadra. Justificativa: trata-se de uma obra que foi recentemente construída em nosso município e que vem trazendo vários benefícios na área esportiva. Portanto, precisamos cuidar das benfeitorias feitas em nosso município, promovendo as manutenções necessárias e garantindo melhorias para quem utiliza do espaço. Certo da compreensão da urgência de uma solução, os moradores contam com atenção e empenho do senhor prefeito para tal. Câmara Municipal de Pedralva, 13 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloca em discussão o requerimento, vereador Luiz Felipe. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado novamente. Permissão concedida. Senhor presidente, essa é a quadra, né? Uma quadra esportiva aberta que tem no Parque Residencial. A única quadra que a gente tem aberta aqui dentro do nosso município. Foi feito recentemente, deve ter aproximadamente uns 2 anos que foi feita aquela obra, e não é a primeira vez que está sendo cobrado aqui nessa casa, né? Melhorias lá. Agora não é só um gol, né? Só uma trave, são os 2 gols agora, já está precisando de manutenção. Um já está amarrado na tela com arame, e o outro já está em situação que em algum momento pode cair. Então é coisa simples, é um custo, acho que barato para o executivo fazer a manutenção dessas 2 traves do gol. Cuidado que a gente tem. Porque depois que o gol sair dali, eu acho difícil a prefeitura ir lá instalar outro no local. E peço também, os moradores solicitaram que, se for possível, colocar uma iluminação naquele local. Caso a prefeitura não queira gastar com um padrão de energia naquela localidade, que faça aqueles postes com lâmpada solar, que já é uma situação que traz benefício para quem utiliza daquele local. E uma obra maior, que é a cobertura, que eles solicitaram também, se for possível, a viabilidade de fazer a cobertura naquela quadra. Eu acredito que qualquer investimento que o executivo venha fazer é importante. A gente está fortalecendo a prática esportiva. A gente não tem mais locais, né, abertos assim, para a gente fazer a prática esportiva. É um bairro grande, outras pessoas também vão lá. Recentemente, os alunos do Arcádio foram até lá praticar atividade física naquela quadra. Então, é um investimento necessário, importante, que se o executivo puder fazer, vai trazer melhorias para quem utiliza aquele espaço. Obrigado, presidente. Senhor presidente, peço permissão de uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, como o novo vereador Luiz Felipe falou, né, ali naquela quadra já tivemos outros requerimentos pedindo ao conserto dos gols, né? Só para conhecimento do novo vereador, como eu trabalho na prefeitura, hoje na parte, mais ou menos por meio-dia, eles pediram para a gente pegar os gols lá e levar para arrumar. Até foi eu com o Rubinho, foi buscar, por isso que eu fiquei sabendo, porque eu que fui lá buscar. Então, a prefeitura deu ordem para a gente pegou e acabou levando. Está ali no Luiz Fernando. O Luiz Fernando vai soldar, arrumar o gol para a gente poder estar instalando novamente. São minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. É encerrada a ordem do dia. Passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, caros colegas vereador, internauta que nos assiste. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento ao deputado Rodrigo Lopes. O ano passado ele indicou R$100 mil para a reforma e cobertura da quadra do bairro das Pitangueiras. Esse recurso já está no poder da prefeitura e está dependendo do secretário de obra para fazer os trâmites certos para fazer essa reforma lá. E o pessoal está cobrando, né? E ele também indicou agora uma emenda de R$200 mil para a Secretaria de Saúde, né? Para custeio. Se Deus quiser, vai ser pago essa emenda e vai ser de grande valia
para a Secretaria de Educação, de Saúde do nosso município. Senhor presidente, quero agradecer aqui a presença dos colegas nossos de serviço, funcionário público, da Macena, né, o Fernando do Tião Braz, o Leonardo, motorista do caminhão, né, que faz a limpeza, faz a coleta de lixo no nosso município. Senhor presidente, é muito importante a presença, e todos sabem da reivindicação deles, para dar continuidade no trabalho que eles fazem na nossa cidade. Eu, como funcionário público, já trabalhei em todos os setores do nosso município. A limpeza urbana é primordial para o nosso município. E nós dependemos, eu estou falando agora como vereador, nós dependemos desses funcionários. O município depende desses funcionários. O povo depende desses funcionários. Então seria de grande importância que o nosso setor administrativo reconhecesse a importância e o trabalho de cada funcionário do nosso município. Em nome deles eu falo, vocês, senhores, sabem, tanto mecânico, os motoristas da saúde, da educação, os serviços gerais, os calceteiros. Uma cidade não anda, não funciona, se não tiver esses trabalhadores. Se não tiver essas pessoas para prestar o serviço. Porque é eles que colocam a mão na massa. É eles que executam a obra. É eles que fazem o serviço. Infelizmente, não é dessa gestão, mas há muitos anos existe uma defasagem no salário de todos os servidores do município. E eu, como funcionário, como vereador, eu estou junto com eles e ouço todo dia as reivindicações a qual eles merecem e têm direito. Não existe uma firma, não existe uma empresa, não existe uma fazenda que funcione se não tiver os trabalhadores. Se não tiver aqueles que põem a mão na massa. E eu já falei nesta casa aqui alguns dias atrás, e vou repetir. Nós já perdemos um excelente pedreiro. Jovem, inteligente, e que tinha muito futuro dentro do nosso município como servidor público. Por falta de apoio. Porque apoio não é bater a mão nas costas e dar abraço, não. Apoio é pagar aquilo que deve ser pago. Nós perdemos também, senhor presidente, o Igor, dos serviços gerais. Entrou, eu acho que ele deve ter trabalhado 1 ano e saiu, senhor presidente. Rapazinho jovem, que fazia de tudo. Dentro dos serviços gerais, o que dava para ele fazer, fazia. Motorista, fosse preciso, calceteiro, pedreiro, tudo. Porque nos serviços gerais, por isso que já chama serviços gerais. Quando depende, a gente faz. E tudo. Né? Então, senhor presidente, eu fico chateado, aborrecido, porque quantos requerimentos essa casa faz, quantos pedidos faz, e não depende só de nós. Depende da boa vontade da administração. Hoje nós já discutimos nesta casa aqui que tem N maneiras de dar ao servidor público aquilo que é direito.
E com o salário mínimo não dá direito a ninguém. Salário mínimo não dá direito a ninguém. Ninguém come picanha com salário mínimo. Malemar arroz com feijão. Então eu queria e peço que a administração pública se coloque no lugar de cada um. Coloque no lugar de cada um. Essa semana mandaram para mim aqui uma foto da rede de esgoto que está desentupida no bairro do Paulino, lá debaixo da ponte, pura bosta. E quem vai fazer o serviço? É funcionário público. É funcionário público. Quem cata dentro do município? Eu já trabalhei na limpeza. Cachorro, gato morto, é o diabo a quatro. E põe no caminhão de lixo. Quem bate broquete, senhor presidente, sabe, é de 10 a 12 quilos cada broquete. Não é para qualquer um, é para calceteiro. Né? Mecânicos. Quando tem um caminhão quebrado, tem uma máquina quebrada, tem um trator quebrado, ai que se não fosse os mecânicos para socorrer, para sair tarde da noite, qualquer hora, para fazer o serviço. Né? Então, eu aqui estou participando de várias reuniões referente ao assunto, juntamente com o vereador Deildo, e eu falo em todas as reuniões, não funciona se não pagar o que deve ser pago, se não pagar aquilo que é direito, se não ajudar o funcionário. E não é só na empresa, prefeitura, não. É em qualquer empresa. É qualquer empresa. Tem que olhar para os funcionários. E eu repito, não, estou pagando o salário mínimo, estou pagando aquilo que... Não, gente, salário mínimo não come picanha, não. É malemar arroz com feijão. Merece e tem direito a mais do que isso. Falando das estradas, senhor presidente, hoje o Gerson, até assustei com a quantidade de requerimento que o Gerson fez, referente a uma obra, a um bairro, e não for lá fazer o serviço. Na Pitangueira, quantos requerimentos nós fizemos daquela estrada que dá acesso da Pitangueira a Três Paineiras? As manias estão lá. Há tempo. A ponte que dá acesso, Pitangueiras, ao bairro do Buqueirão, município de São José do Alegre. Quanto tempo faz que essas manias estão lá? E essa semana, senhor presidente, aconteceu um acidente na estrada do bairro das Pitangueiras, que todos os vereadores que receberam mensagem e a foto, mato na beira da estrada. Mato na beira da estrada, senhor presidente. E não é só na estrada da Pitangueira, é no município de Pedralva inteiro. Senhor presidente, na gestão passada, eu não gosto de falar de passado, porque eu gosto de enxergar para frente, mas na gestão passada, tinha 3 funcionários da prefeitura, que eles tinham até um carro para eles andar para o município fazendo roçada. Eles trabalhavam só com roçadeira. Era o Luiz Carlos, o Zé e o Pedro. Eles tinham um carro deles para eles andar com as 3 roçadeiras. Pelo menos os pontos mais difíceis do município, que eram as beiras mais difíceis que tem dentro do município, eles roçavam tudo. Eles roçavam tudo. Aí tirou esse jeito de trabalhar. O que aconteceu? Porque ninguém vai roçar estrada com enxada, com gancho, com foice, mas não. Tem que ser roçadeira.
O serviço rende, fica mais bem feito, fica melhor, mas tem que ter uma equipe. Tem que ter aqueles designados só para fazer aquele serviço. Porque está muito difícil, é muita reclamação sobre as nossas estradas. Entendo que nós tivemos um período de chuva extenso, mas a administração tem que ficar precavida disso. Contratempo vai ter. Nós ficamos 4 meses com 3 máquinas paradas, quebradas. Até agora a Patrol não está funcionando. Até que nós estávamos conversando antes da reunião, o Juninho, excelente operador de máquina, está trabalhando no caminhão, fazendo outro serviço, porque a máquina está quebrada. Não existe isso. Se o meu carro quebrar, eu não vou andar a pé. Eu vou procurar mecânico aonde que for e vou arrumar meu carro em poucos dias. Assim deveria ser a máquina da prefeitura. Uma máquina não pode ficar parada 4, 5 meses. É prejuízo para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, permissão para fazer uso da palavra sentado? Permissão concedida. Senhor presidente, vou reiterar aqui as palavras do vereador Zé Paulo, né? Que vem acontecido muito, para toda a população saiba também. Os vereadores aqui têm cobrado. Tem cobrado. Acredito que na sexta-feira, o vereador Davi, Kéter, Felipe, receberam o que aconteceu, né? As imagens que aconteceu lá da Pitangueira. Eu não posso falar que o veículo está errado, está certo, mas posso aqui, senhor presidente, afirmar que se não fosse pela manutenção em geral da estrada, em tese, essa ausência de manutenção corroborou com certeza para o incidente, né? Então, eu peço para o Executivo que passe a atender mais os pedidos dos vereadores, né? Porque se eles dedicassem 10% do que se dedica em festa, acredito que a estrada estaria boa. Só isso, presidente. Senhor presidente, peço permissão para o uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, eu vou falar primeiramente dos funcionários. No ano passado eu bati na tecla o ano inteiro. A base da administração é os funcionários. Se não valorizar os funcionários, acontece o que está acontecendo. As estradas, não 2 máquinas, não está dando conta de maquinar as estradas. Antigamente era uma máquina velha. Chegava 7 de maio, a estrada estava toda maquinada. Eu tenho experiência que eu já era vereador na época. Agora hoje a gente está vendo, então os funcionários estão trabalhando desmotivado. Tem que ser valorizado. Eu queria falar também do acidente lá. Realmente, a gente não pode julgar que é o erro do motorista, mas estão um capim alto lá que não tem visão. Então, eu acredito, a hora que ele apontou que viu outro carro descendo, ele assustou. Realmente, estrada apertadinha, cheia de buraco, né? Onde aconteceu. E queria falar mais também. Quando fala em estrada, nós pedimos aqui já a chegada do senhor Dizeu. Quando fala Eliseu, não é só o Dizeu. É 9 casas que tem naquele canto. Você vê, para chegar de carro lá, a tristeza que é. A valeta que está no meio do caminho. E vai ter um evento lá na propriedade do Eliseu, dia de campo. Então vai ter muita gente lá, já está indo visitar, levar material, né? Então o pessoal de fora, que frequentou a Pitangueira há 8 anos, 10 anos, 20 anos atrás, estão indo para ver a lavoura, gosta, né? Então eles estavam até assustados. O que aconteceu? Que acabou as estradas, tudo nem de andar nas lavouras. Tem um agrônomo de Machado, que teve aqui, quando o Dailton era prefeito, o Zé Carlos era agrônomo, ele vendia aquele Baiston, foi várias fazendas, indo no cafezal para explicar a pessoa o jeito que fazia, misturar, batia no pé de café, né? Eles queriam no saveirinho. Ele falou, hoje, Carlinhos, de Toyota, né? Então foi para uma pé, então, de Toyota não consegue ir nas lavouras. Então a gente está vendo que o negócio está regredindo. Agora, está faltando administração, porque funcionário bom nós temos, operador de máquina excelente, temos máquina, temos caminhão. Então eu acredito que está faltando a parte da administração, chegar mais junto, aparecer mais. Porque está ficando feio o negócio, que não vai dar. Que jeito está indo aí, nós estamos levando o nome de Pedral para a cidade vizinha, muito ruim. Cidade abandonada, zona rural abandonada. Então fica ruim para nós, São Vereador. Nós estamos caindo junto. Então eu acho que o prefeito deveria dar mais atenção no setor rural, participar mais. Até poderia fazer mais visita aí. Vamos lá dar uma voltinha, ver onde estão os problemas mais graves, ver a situação do povo, que a população está desacreditada, e cobrando, né? Então, nós estamos aqui, nós, vereador, é a função nossa de cobrar, pedir, né? Mas não está sendo atendendo, não atendendo nosso pedido.
São José do Alegre, o pessoal pediu da Pitangueira, até porque o Paulo tem uma irmã que mora na Pitangueira, ela ajuda muito nós. Eu não tenho certeza, mas que hoje a máquina do Alegre chegou na divisa, deixou prontinho. Agora, quem entra na estrada de Pedralva, você fica com vergonha, aquele matão, aquela buraqueira. E esses buracos, o Zé Paulo falou, nossa, até está dando vergonha para a gente, quantos anos está isso lá parado. E esse fala que vai para São José do Alegre, nossa, a mania tampando no mato ali, coisa fácil de fazer, não é demorado. Fica aí, né, esse vai e vem, mas eu acredito que está faltando é parte da administração. Tem como fazer? Sim, vamos fazer. Obrigado. Senhor presidente, permissão fazer uso da palavra sentado novamente? Permissão concedida. Senhor presidente, hoje teve um morador do bairro Posse no meu escritório pedindo para fazer uma cobrança. Até falei para eles que esse local, né, o bairro Posse e a localidade que ele me passou, já foi cobrado, acho que por Vossa Excelência, pelo vereador Gerson, que é o morro do Horaci, da Dona Iracema, sentido lá o Vicente Sampaio. Já ouvi várias cobranças aqui. E ele me passou que a situação continua bastante complicada lá, a situação deles. Não foi feita a manutenção da estrada. Isso prejudica muito a saída deles, tanto em período de seca quanto em período de chuva. Então, venho reforçar aqui esse pedido do morador, para que possa atender lá, fazer uma manutenção rápida lá para eles, cuidar das nossas estradas, de uma maneira geral, e agora nesse trecho lá do bairro Posse, que é uma cobrança que não é só minha, mas já foram vários requerimentos apresentados aqui. E fazendo uma fala, senhor presidente, em relação às nossas estradas, acredito que outros vereadores também foram marcados, né, na semana passada, referente à situação ali na contendazinha para Pitangueira. É uma situação que nos preocupa muito, né, como vem sendo conduzida a manutenção de estrada. E uma coisa que me chateou bastante esse final de semana conversando com os moradores, que alguns moradores já se encontram desacreditados que alguma manutenção vai ser realizada. Eles não acreditam que vai acontecer. A gente apresenta requerimento para eles, eles assistem reunião da Câmara, mas eles não acreditam que seja feita uma correta manutenção das estradas até 2028. Eles não acreditam. E isso acho que é a pior sensação para um cidadão. Não é que o prefeito tem que ser bom, que o prefeito tem que ser ruim. Isso é responsabilidade do poder público. Manutenção de rua, manutenção de estrada. Ele não está fazendo favor para ninguém. Ele não precisa gostar de mim, ou não precisa me odiar. Ele só tem que fazer a função dele. Qualquer um que estiver lá tem que fazer. É deles que a gente tem que cobrar. Por exemplo, nós, vereadores, apresentamos requerimento cobrando manutenção. Mas se nós não cobramos, até o Ministério Público pode cobrar. Isso é serviço público, o serviço público tem que ser entregue, o recurso vem para isso. Vem recurso para ter médico no posto de saúde, vem recurso para ter remédio na farmácia, vem recurso para manutenção de estrada, vem recurso para a área do esporte, vem recurso para a área do turismo. É serviço público, tem que ser entregue, independente de quem esteja na cadeira do executivo. Então, quando você vê a população desacreditada, com uma esperança só depois de 2028, aí você vai viver de 4 anos. 4 anos eu moro na roça, 4 anos eu mudo para a cidade. Isso aí é uma sensação que entristece para nós todos que participamos do poder público. Porque a população está desacreditada, não acredita mais. Aí vai esperar, depois de 2028, sei lá quem vai sentar lá para arrumar a estrada. Isso não existe. Isso é função do poder público cuidar, fazer a entrega do serviço público de maneira eficiente. Então, a gente vai continuar cobrando, os requerimentos são apresentados. De uma maneira geral, as estradas precisam ser arrumadas, não é só um bairro, são vários bairros que a gente questiona aqui. E vamos continuar cobrando, fazendo a nossa parte. Espero que o Poder Executivo sensibilize em todos os setores e seja um pouco mais eficiente na manutenção de estradas, para que a população tenha um pouco mais de confiança e dê um pouco de crédito no serviço que eles pretendem fazer. Obrigado, presidente. Senhor presidente, peço permissão para usar a palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, pessoal que também nos acompanha através do plenário. Senhor presidente, primeiramente, né, gostaria até de parabenizar o novo vereador Zé Paulo pelas palavras, né, e a gente hoje, na condição, né, eu, o vereador Zé Paulo, o Carlinho também já trabalhou na prefeitura, nós, na condição de servidor público, tem uma coisa que me preocupa bastante, senhor presidente, que é a questão do salário do servidor.
A nossa sorte, eu falo assim, principalmente para quem trabalha em serviços gerais, para quem trabalha de calceteiro, que eu sou calceteiro, né, a nossa sorte é que existe uma legislação federal que não permite o servidor ganhar menos que o salário mínimo. Porque se não existisse essa legislação a nível nacional que não permitisse que um servidor recebesse menos que o salário mínimo, teríamos muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo ganhando menos que o salário mínimo. Tanto é verdade que hoje nós temos um projeto de lei do Poder Executivo, onde a finalidade dele, né, é regulamentar essa questão, é fixar, né, para os técnicos de enfermagem um salário para um salário mínimo e o auxiliar administrativo para um salário mínimo. Porque o que acontece? Por que está fazendo isso? Está fazendo isso porque hoje nem o salário mínimo eles não receberiam. Se não existisse essa lei federal que eles recebessem um complemento, nem isso receberiam. Então isso é muito preocupante, né? Essa casa já vem cobrando há muitos e muitos anos, né, que se faça o plano de carreira, que a gente possa discutir, né? A prefeitura diversas vezes já disse para essa casa, disse para alguns colegas vereadores que estava trabalhando na construção, né, desse plano de carreira. Mas a gente gostaria que tivesse mais agilidade, que sentasse na mesa. Até esse tempo atrás, a gente não pode comentar muito, é até meio antiético a gente comentar algumas coisas que a gente comenta da reunião, mas eu acho que o vereador Luiz Felipe não vai nem ficar magoado por esse comentário que eu vou fazer. Um dia nós estávamos discutindo, conversando aqui na porta da Câmara, né, e até o vereador, né, disse que tinha preocupação, que muitas das vezes a gente senta com o Poder Executivo para conversar sobre determinado assunto, para falar sobre determinada matéria, e se conversa, e essas matérias não chegam ao Poder Legislativo. E a gente conversa lá fora, às vezes a gente confia, vai no cidadão, vai no servidor, fala com o cidadão, fala com o servidor, não, vai ser apresentado, a gente acaba atuando como uma avalista do Poder Executivo, mas esses projetos não chegam de fato aqui no Poder Legislativo. E que quando ele chega aqui, que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue sentar na reunião de comissão, que a gente consegue conversar com o vereador, que a gente consegue propor melhorias, a gente consegue questionar algumas coisas, mas enquanto esses projetos não cheguem de fato nessa casa, hoje chegou um projeto, né, mas assim, enquanto eles não entram nessa casa, o vereador fica de mãos atadas, né, ele só apenas vai fazer reunião, apenas vai conversar com o prefeito, às vezes vai fazer cobrança e dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado positivo. Então, é preciso que quando também a gente sente, que a gente converse sobre algo, que essas ações elas caminham, que esses projetos chegam ao Poder Legislativo, porque é até questão de relação de confiança, senão da mesma forma que o seu Carlinhos, o vereador Luiz Felipe falou sobre a questão que a população vai perdendo um pouco de confiança, até o Poder Legislativo também começa, né, todos os atores políticos começam a perde a credibilidade, perde a confiança. Então isso é muito importante, que a gente possa trabalhar mais alinhado. Aqui é todo mundo parceiro no Poder Executivo, a gente é prova disso que o ano passado, por diversas vezes, né, nós tivemos que fazer reuniões extraordinárias para resolver algumas situações e todas elas foram feitas, sempre trabalhado com responsabilidade, sempre, né, atuando com seriedade. Só para a questão de conhecimento, o novo vereador Carlinhos comentou sobre a estrada lá, que chegou a comentar com o Du, mas assim, pelas informações que nós recebemos hoje na prefeitura, hoje mudaram-se os chefes. Né, o Du, que estava na zona rural, agora é o Luiz Carlos, né, porque foi falado hoje de manhã na prefeitura, e o Du agora está trabalhando na limpeza urbana, na cidade, e o Leandro, que trabalhava na limpeza, está trabalhando internamente no departamento administrativo. Só para os novos colegas fica mais fácil, porque a gente vai cobrar uma questão de lixo, a gente tem que falar diretamente com cada departamento, facilita um pouco mais. Senhor presidente. E espero, né, a prefeitura entendeu que se era necessário fazer algumas mudanças, e a gente vai observar agora se essas mudanças que eles estão fazendo vai mudar alguma coisa, vai melhorar, vai piorar. A gente torce, né, que tudo dê certo, torce que as pessoas, cada um for para determinado local, tenha sucesso, né. Eu, particularmente, fico muito triste, porque eu gosto muito do Leandro, gostava muito do trabalho que ele realizava à frente à limpeza pública. Para mim, sempre foi muito responsável, todas as vezes que eu precisei dele, todas as vezes que eu questionei algum assunto, ele foi pronto, imediato, né, e no meu ponto de vista, na questão de limpeza com o Leandro, o tratamento com o servidor também, o tratamento que ele tinha com os seus colegas de trabalho sempre foi de respeito, e isso é muito importante na administração pública. Né? Existe a questão financeira, existem várias questões, mas uma coisa que temos que ter, junto com os nossos colegas, principalmente por parte da chefia, é o respeito. É saber ouvir,
é saber questionar, mas a gente tem que trabalhar com humanidade. Não adianta pensar que muitas das vezes vai resolver tudo no peito, que é no grito. Isso nunca funciona. Às vezes funciona no primeiro ou no segundo dia, que às vezes o servidor fica um pouco ali meio com medo, né? Fica meio receoso ali, até funciona 1, 2 dias. Mas eu duvido, pela experiência que eu tenho de vida, pelo tempo que eu trabalhei na cerâmica, como exemplo, trabalhei na cerâmica por mais de 20 anos, eu saí da cerâmica, eu tinha trabalhado há 23 anos, eu estou na prefeitura há mais de 2 anos, né? E eu tenho certeza absoluta, quando você trata o companheiro seu com respeito, quando você trata o seu colega com respeito, você sabe ouvir, ele produz muito, muito mais de quando você trata no grito, quando você acha que vai levar no peito. Né? Espero, né, que a administração tenha essa visão, né? Conheço o prefeito Joel, né? Sou apoiador dele, sou companheiro dele, né, de partido, é um cara respeitoso, é um cara muito compromissado, mas espero que ele cobre das pessoas que trabalham com ele a mesma postura que ele tem. Porque a maior liderança que nós temos hoje é o prefeito, e ele é a referência. Só que, para as coisas caminharem como ele é a referência, as pessoas que trabalham junto com ele também têm que ter a mesma linhagem de pensamento. E em alguns pontos, eu sou uma pessoa que sou muito questionado, às vezes, internamente pelos meus colegas de partido, porque quando algo me incomoda, eu gosto de falar. Quando algo me incomoda, e eu vejo que hoje, 1 ou 2 peças não agem, não têm a mesma forma de lidar com as pessoas de que o prefeito tem. Essa semana aconteceu um fato próximo a mim que me deixou bastante magoado e bastante incomodado. E eu gosto de falar porque eu não gosto, tipo assim, eu gosto sempre de tratar as pessoas com respeito, né, para que as pessoas também me respeitam. E eu presenciei essa semana uma fala, né, de um dos seus chefes, não estou aqui ainda para expor essas questões, eu vou tratar internamente com o prefeito Joel, com um servidor que não condiz com a forma que o prefeito trata as pessoas. Estou chegando, não, faz o que eu quero, eu estou mandando, e muitas vezes a pessoa está argumentando, porque o outro servidor tem um problema de saúde e a gente não pode arriscar. Que, ao contrário de que alguns pensam, o servidor ele só tem que acatar a ordem quando essa ordem é legal e quando essa ordem não vai afetar a sua saúde. Se a gente está trabalhando junto com um colega e a gente tem conhecimento que esse colega ele tem alguma limitação, a gente tem que respeitar a limitação desse colega. E dou, né, até parabéns para um dos servidores que enfrentou esse fiscal. Ele falou, não, eu não concordo porque o fulano ali tem tal limitação e pode acontecer um acidente. Então, gosto de falar no plenário, que no plenário o prefeito se preocupa, no plenário a pessoa se preocupa. E espero que se a próxima vez que acontecer algo similar, próximo à minha pessoa, eu vou chegar no plenário e vou dar nome aos bois, porque é muito triste se fazer. Então, a gente tem que ter esse respeito. Todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho medo, não tenho preocupação com isso, eu acabo falando. Não vou falar agora por questão de ética, eu acho que às vezes pode ser uma questão de momento, às vezes um nervosismo ali, mas espero que algumas peças do Poder Executivo haja conforme o prefeito, haja com respeito. Porque se eles não respeitarem as outras pessoas, nós também não respeitaremos eles. Respeito é uma via de mão dupla. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao senhor vice-presidente que assuma a cadeira da presidência. Excelentíssimo senhor presidente, vereadoras, vereadores, internauta que nos assiste, público presente, parlamentares jovens, boa noite a todos. Eu quero comentar aqui hoje que o pessoal ali, algumas pessoas do bairro Anhumas têm questionado comigo ali sobre a grande quantidade de mosquito que está tendo ali, né? E desde dezembro, o setor responsável não estava fazendo tratamento com aqueles produtos que eles faziam antes. Aí falou que ia fazer licitação, tudo, e gastou 4 meses para chegar o produto até na nossa cidade. Eu acho que é muito tempo, né? Que passa final de ano, esse calorzão, o mosquito aumenta mesmo, né? Aí hoje essa semana voltei a conversar de novo com o setor responsável. Aí justamente naquele dia que eu liguei, o produto chegou um dia antes. Então, não sei se já chegou há mais tempo e deixou de fazer o tratamento. Então, e até a pessoa questionou para ver se os proprietários estão fazendo o tratamento correto ali na granja também. Aí eu perguntei para ele falou que ia verificar e me dar a resposta.
Então, eu acho que precisa um pouco mais de agilidade, porque as pessoas, até a pessoa que comentou comigo, mandou convidar essas pessoas para ir lá tomar um café, entendeu? Comer um pão, para ver que se consegue comer, né? Que não é fácil. Então, eu peço ao setor responsável, que ele ficou de começar o tratamento essa semana, na quinta-feira ainda, que possa estar fazendo o tratamento o mais rápido possível, para estar minimizando o problema para o pessoal ali do bairro Animas, né? Que é de muita importância, porque Pedralva, infelizmente, tem bastante mosquito mesmo, né? E que possa minimizar um pouco o problema, que acabar não vai acabar de vez, mas vai diminuir muito já, né, os mosquitos, né? E ele prometeu que vai fazer o tratamento essa semana e vai dar continuidade de 10 em 10 dias. Eu também apresentei 2 requerimentos ali, né, uma da estrada do bairro Jabuticabal, né, onde os moradores lá do final veio até mim, questionou, né, falou, não, apresenta o requerimento, mas o problema no nosso município, a estrada está em geral. E hoje voltamos a falar de estrada de novo, né? Teve um acidente, então, agora o nobre vereador Deildo acabou de mencionar aqui que foi mudado de setor, né? Ele veio para o departamento da cidade do lixo e o outro assumiu. Mas peço que deixe a pessoa que assumiu começar a trabalhar, ter as suas próprias atitudes. Não o outro ficar coordenando ele, né? Porque não adianta nada fazer a mudança, mas o outro que saiu continuar coordenando, para nós ver a capacidade que tem. Acho que é Luiz Carlos que chama, né? Então, que o Luiz Carlos vê a capacidade que ele tem, se ele vai fazer um planejamento, vai trazer a melhoria, vai voltar as pessoas para roçar as beiradas de estrada, porque nós estamos vendo que o mato no município está nas estradas em geral. Então, não é falar assim que é só uma estrada pitangueira, se é a estrada só da Estivo, porque vamos ver, talvez ele faz um planejamento melhor, a forma de pensar dele é diferente, e possa estar fazendo um bom trabalho para o município de Pedralva. Então, aí tem que deixar ele começar a fazer da forma que ele acha que é melhor. E nós continuar cobrando, porque a população vem cobrando de nós mesmos, vereadores, e o muito triste que eu falei aqui esses dias, né, que a população agora melhorou de situação, o café valorizou, tem comprado seus carros novos, pagado altos valores de impostos, mas não tem uma estrada digna para andar, né? Então, aí eles cobram da gente, a gente vê, né, que eles ficam tristes com razão. Então, e isso é ruim para a gente, porque você vai num lugar, a pessoa, igual falou, o pessoal não tá acreditando mais que vai arrumar. E agora começou já o período já de seca, o friozinho está começando a chegar, e eu não estou vendo o movimento de cascalho, ou as pedrinhas de rio. Esses dias eu vi na internet, lá no estado do Paraná, eles estão fazendo, passa a máquina, joga pedra e joga cimento em pó, e depois joga água, diz que fica muito bom. Vou pesquisar para ver se vale a pena isso, talvez é uma ideia. Eu falei para o Alencar essa semana, eu estive lá, vai pesquisa, vê, diz que está funcionando. Não sei se vai funcionar aqui em Pedralva, mas pode experimentar, fazer aí uns 500 metros e ver. E se funcionar, talvez fica mais barato ficar colocando cascalho, pedra todo ano. Porque ali vira ali um concreto e que não forma barro mais, né? Então é uma questão de analisar, pensar, estudar, planejar e para que as melhorias da estrada venham no nosso município, né? Outra questão também ali, né? Estiveram ali hoje no bairro da São José, né? Na pracinha, aí tiveram com papel, tudo olhando, mas tem que pegar, pôr a mão na massa e fazer aquela obra ali. Porque já vai fazer 1 ano já que a pracinha está ali, e os moradores estão cobrando, as ruas estão lá paradas, estão licitando, e nós votou o ano passado, e eu estou sofrendo, o pessoal está criticando, falando. E outra, é um bairro bastante movimentado, a cidade inteira está vendo a situação daquela rua. Então, o dinheiro está lá há tempo, foi votado o projeto, fizeram descaso, não fizeram licitação, mas agora colocou no edital, né? Aí demora um tempo ainda, entendeu? E os moradores, nossa, veio eu, falou, Ney, tá difícil, viu? E eu estou até evitando, entendeu? Tem que dar a volta e não tem como escapar, eu moro ali. Então está uma situação difícil para mim, né? Então eu peço ao setor responsável, né, que agilize, e não somente aquela rua, né? Porque nós votamos orçamento, a suplementação de 2 milhões e pouco. Tem mais rua para ser calçada. Então já coloca, já faz a licitação, já fez a da Maricibele, já vai fazendo uma seguida da outra, porque senão não vai dar conta até chegar ao final do ano de fazer as obras tudo. Porque tem várias ruas para ser feitas na zona rural, tem vários vereadores que conseguiu recurso, tem mais recursos chegando,
Então, tem bastante coisa para ser feita. Então, eu peço ao setor de obra que agilize, que aí a população começa a ver e volta a acreditar de novo, né? Fala assim, olha, deu uma parada ali uns 6 meses, mas voltou de novo, entendeu? Mas agora não adianta nada, se fizer a rua Maricibele agora e gastar 2 meses para licitar de novo, vai fazer mais uma rua até o final do ano. E sendo que tem várias ruas para fazer, tem no bairro Batão, no Pedrão, em vários locais, né? Então, eu espero que eles se organizem lá e faz os seus planejamentos certinho, tudo. Tem a obra ali da galeria para ser feita, o projeto não ficou pronto ainda. Então, está difícil, entendeu? E a gente está cobrando. E a população está cobrando de nós, vereadores. E com razão. Então, eu peço ao setor responsável da administração que agilize as coisas e que comece a fazer, né, a concluir as nossas ruas, né, colocar os calceteiros para catar os buracos ali, né, dar melhoria para os funcionários públicos, a qual eles precisam, em todos os setores, ver a classe que é mais sofredora. Já estive ali a semana juntamente ali com alguns funcionários, conversando com o senhor prefeito, e ali estão tentando achar uma solução. E espero que ache uma solução e que os funcionários possam voltar a trabalhar com mais alegria, com mais ânimo, né? Melhorando o seu salário. E aí o que vai acontecer? O serviço vai render mais, vai melhorar o serviço e vai dar uma qualidade de vida melhor para eles, né? Isso são minhas palavras nessa noite. Boa noite a todos. Informo que a matéria para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e que, após a análise desta comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. Convido para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de abril, às 19h15. Declaro encerrada esta sessão e boa noite a todos.